Atos dos Apóstolos, capítulo 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, há uma palavra, há um rema de Deus, há um insight de Deus para a tua vida hoje. Atos, capítulo 14, versículo de número meia dúzia em diante. Vamos ler o versículo 6, o 7, o 8 até o 10. Atos 14, versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Aleluia, glória a Deus. São apenas 4 versículos e eu quero ouvir a tua voz. Simone Flávio, Paulo Jacone, quero ouvir a voz de vocês. Nós estamos hoje sem a tela. Domingo que vem ela vai estar aqui, com a graça de Deus. Não houve tempo de recolocar, porque nós fizemos essa mudança aqui em cima e teve que tirar. Então domingo que vem ela vai estar de volta para o local aqui central, em nome de Jesus, amém, queridos? Amém ou não amém? Amém. Estamos recebendo hoje uma família de Belém do Pará, que veio cursar aqui no Rio de Janeiro, parente de quem? Da Nathalie, parente da Nathalie. Glória a Deus, bem-vindos, amados, bem-vindos, glória a Deus. Também estou recebendo hoje um casal de obreiros de Brasília, que é o Fabiano e é a Raquel. Fabiano é o careca mais simpático que existe, é meu genro, está aqui nos presenteando nesta noite, nesta tarde e noite. Atos capítulo 14, versículo 6, vamos ouvir todos nós a voz. Eu quero que você declare essa leitura. Vamos, 1, 2, 3. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores. Alô, vai dando. Onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali assentado e nunca tinha andado. Ele ouvira falar Paulo. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Eu só ouvi um glória a Deus aqui desse lado. Aleluia! Diga glória a Deus. Diga, esta é a palavra de Deus, e vou viver esta palavra hoje. Diga, vou viver essa palavra hoje, amém? Você pode tomar o seu lugar. Cadê o moço do som com um tablet? É você? Vamos orando aí por você aí. Eu quero nesta noite, Rodrigo, que lindo, sente mais para frente. Eu quero nesta noite começar esse texto que eu acabo de ler, fazendo uma pergunta, e eu quero interagir com você. O que é um milagre? O que é um milagre? Olhe para cá, Luke, o que é um milagre? Como podemos definir milagre? O que é um milagre? Milagre é algo que só Deus faz. Milagre é coisa de Deus. Deus faz milagres. Deus faz milagres. Talvez uma definição muito simples de milagre é quando o céu, é quando o trono de Deus encontra um ambiente favorável numa necessidade. É quando o coração de Deus cruza com o coração do ser humano que crê. Milagre é isso, basicamente é isso. Milagre é o encontro de Deus com o homem que crê naquele momento. Sabe, irmãos, esse texto ele tem para nós algo assim que eu diria que é muito, excelente, é tremendo. E se você hoje captar isso, você vai viver hoje um sobrenatural. Essa semana que passou, estamos começando a semana hoje,
O Brasil inteiro ficou sem uma coisinha chamada WhatsApp. Meu Deus, que loucura! As pessoas entraram em parafuso. Como vamos viver sem esse negócio? Como vamos viver? Aí começaram a soltar vários memes aí na internet. A filha que encontrou a mãe dentro de casa depois de tantos anos, e encontrou a mãe porque ela tirou os olhos do zap. O filho que encontrou o pai, e etc, e etc. A Bíblia diz para nós, no livro de Coríntios, capítulo 14 de 1 Coríntios, eu quero que você veja esse texto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, coloque na tela. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10. E você vai perceber algo que é muito sério, e a gente às vezes vai passando batido e não percebe. Primeira carta de Coríntios, capítulo 14, versículo 10, está na tela. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Essa versão NVI, a versão da Sociedade Bíblica, há muitas vozes no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Eu gosto mais dessa tradução, vozes. Há muitas vozes no mundo, o tempo todo. No tempo todo tem vozes que vêm de todas as direções. E todas essas vozes, elas têm significados. Essas vozes, elas vão levar a compreensões, a deduções. Essas vozes vão nos levar a comportamentos. Aí você vai para Atos, aonde o texto que nós lemos, e olha só que coisa forte. Isso aqui é muito forte. O detalhe que a gente faz a leitura da palavra de Deus e passa batido às vezes. A gente não atenta. Observe isso. Atos, como essa história começou. Atos capítulo 14, versículo 6. E agora vamos caminhar paulatinamente e vamos observar isso. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra, Derbe e seus arredores. Paulo, ele foi obrigado a fugir em razão da perseguição religiosa. E ele foge para onde? Ele vai até Listra. Versículo próximo vai dizer 7, onde continuaram a pregar as boas novas. Veja, o motivo que eles foram perseguidos foi pregar a palavra, foi anunciar a palavra. Mesmo assim, eles fugiram, e diz o texto, onde continuaram a pregar as boas novas. Eles fugiram, chegaram em Listra e permaneceram pregando a palavra de Deus. Versículo 8. Eu quero que você observe isso. Isso é muito forte, presta atenção agora. Em Listra, posso ouvir a tua voz? Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado de nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. O narrador de Atos é Lucas, o médico amado. Você observou quantas informações? Preste muita atenção. Você observou quantas informações Lucas faz a respeito desse homem? Vamos contar, vamos enumerar as informações. Primeira informação, diz que Paulo chega em Listra, havia um homem paralítico dos pés. Ou seja, esse homem vive em que cidade? Que cidade? Listra. Segunda informação que Lucas vai dizer, esse homem é paralítico dos... Segunda informação, paralítico dos pés. Ele mora em Listra, ele é paralítico dos pés. Terceira informação que ele vai dar, aleijado desde o nascimento. Ele nasceu assim. É uma situação genética, já nasceu assim. Quando a parteira ajudou no parto e tirou aquele menino, aquela criança, uau, já nasceu com uma atrofia crônica nos pés. Quarta informação, que vivia o quê? Ali o quê? Ele não tem prótese. Ele não tem nenhuma prótese que o ajude como um elemento auxiliar. Esse homem,
que agora é homem, nasceu naquela cidade, ele é nativo de Listra, ele já nasceu aleijado, ele vive sentado. A última informação que o apóstolo, que Lucas vai dar desse homem é esta: e nunca, o quê? Tinha andado. Nunca tinha andado. Nunca tinha andado. E já é um adulto, nasceu com essa deformação, cresceu com essa deformação, vivia sentado, nunca andou, nunca, vivia sentado ali, nunca tinha andado. Versículo 9, diga comigo assim: ele, o quê? Posso ouvir a tua voz? Ele ouvira Paulo falar. Uau, bom. Deformado dos pés, mas não é surdo. Ouvira Paulo falar. Mas o que eu quero chamar a tua atenção para esse insight é a seguinte coisa. Igor, meu coadjuvante, sente naquela ponta, por favor, lá naquela extremidade daquela caixa. Sente-se ali naquele. Esse é o Igor, nosso auxiliar técnico. Sente aí. Você pode sentar na escada. Ali está o homem. Aquele lugar, aquela cidade chama-se Listra. Ele nasceu aleijado, ele nunca andou, ele vive sentado ali, por anos e anos. Lucas não diz quantos anos ele tem, mas toda a existência dele é daquele jeito. Encosta aí as costas na caixa de retorno, hein? Fica assim. Essa é a vida dele. A única maneira desse cidadão ouvir Paulo pregar a palavra, a única possibilidade é Deus criando o lugar do milagre. Está claro? Diga assim: a única possibilidade desse homem ser curado é Deus criar o lugar de milagre. Ele não tem um tablet, ele não tem um smartphone, ele não tem um YouTube da vida, ele não tem um Periscope, ele não tem uma ferramenta da modernidade que ele possa ali acessar e se conectar via rede, Wi-Fi, sei lá o quê, e ouvir uma mensagem. Ele não tem. A única maneira dele ouvir a palavra, diga assim, é Deus criar o lugar do milagre. Aí Deus levanta, permite que se levante uma perseguição contra Paulo, e Paulo enfrenta aquela perseguição, e Deus faz com que Paulo fuja da perseguição, e Paulo foge, e para em Listra. Diga, e em Listra, Paulo continua a pregar. Diga assim, e agora, pregando em Listra, alguém está ouvindo. Deus cria. Eu quero profetizar nesta tarde e noite de domingo, que Deus está criando o lugar do milagre para você. Diga assim, Deus está criando, conspirando a meu favor. Deus está criando. Como ele vai ouvir? Como ele vai escutar? Deus criou o lugar do milagre. Deus provocou isso. Então, o que é o milagre? O milagre é estar no lugar que Deus está trabalhando. Essa é a parte de Deus. E qual é a minha parte? Ter a disposição para receber a palavra, ter a fé para receber a palavra. Olha essa parte do texto,
Diga assim: quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que ele era paralítico dos pés, que ele era um magricela, que ele estava sujo, que ele estava mal vestido, Paulo viu que ele tinha o quê? Fé para ser curado. O que você está fazendo hoje sentado nessa cadeira? Eu fui na igreja. Foi apenas de corpo presente. Você lembra de Eutico em Atos? Eutico em Atos está na igreja, Paulo pregando, é o mesmo pregador. E Eutico dorme na janela. Por que razão? Porque a gente às vezes está perto do milagre, perto da bênção, mas estamos totalmente desconectados com a palavra que está sendo ministrada. Totalmente desconectados, totalmente distraídos. Ele ouvira. O interessante é que Paulo não está falando para ele, Paulo não está ministrando para ele, Paulo está falando para um auditório, e ele está olhando fixamente para Paulo. Ele está ouvindo, ele está tomando cada palavra, cada palavra, cada palavra, cada palavra. Agora, sabe o que Deus me faz entender nesse texto, irmãos? É que esse moço, que nasceu paralítico, que nunca andou, que nunca se levantou, que vive sentado aqueles anos todos, ele creu no poder sobrenatural, que a palavra poderia mudar o impossível dele numa realidade factível. O meu ajudante saiu, né? Esse moço sentado, vamos pensar as coisas que ele sabe. Diga assim: coisas que ele sabe. Diga assim: número 1, ele é cidadão de Listra. Número 2, por alguma razão nasceu aleijado. Não tem explicação, mistério de Deus. Terceira coisa que ele sabe, que ele nunca ficou de pé, ele nunca andou. E ele também sabe que não tem a menor possibilidade desse quadro mudar. Nasceu assim e vai morrer assim. Até o dia que o céu conspira contra ele. A Bíblia diz, historiadores dizem que Paulo era calvo, meio careca. Vem cá, Paulo, vem cá, vem cá. Um carequinha meio simpático. Fica aqui em pé, faz assim falando. Olhando para lá, falando aqui para o pessoal. Fica falando, fala assim, gesticulando. Aí o Paulo aí. Ele está aqui parado, nunca andou, aleijado. Ele olha para aquele carequinha e ele faz assim. Cada palavra que ele fala, ele vai dizendo dentro dele: eu creio, 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 eu creio. Aqui não foi, eu creio, eu creio. Paulo para de pregar, olha para ele. Pessoal, para um pouquinho. Eu estou vendo que está tendo uma revolução química misteriosa dentro dele. Eu vejo que ele tem fé. Diz a Bíblia, Paulo olhou para ele e viu que tinha fé para ser curado. Obrigado, Paulo. Versículo 10. Disse em alta voz. Ele não é surdo, mas o apóstolo Paulo quer que todo mundo escute. Diga assim: ele não é surdo, mas o apóstolo Paulo quer que Listra escute. Disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso o homem deu e começou a... Irmãos, para aí. Paulo mandou ele dar salto? Paulo mandou ele fazer o quê? Eu vou me levantar para vocês.
Quando a palavra de Deus vem, você vai fazer algo que você jamais pensou que poderia fazer. Levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu o quê? Deus mandou um tema para essa mensagem desta noite: saltando do nada para o tudo, saltando do impossível para o inimaginável. Diga: saltando do nada para o tudo. Ele deu um salto. Ele deu um salto. Irmãos, se os meus queridos doutores da ortopedia, se os meus queridos fisioterapeutas estivessem ali, eles todos iriam rasgar os diplomas, porque é impossível alguém que nunca andou, que nasceu aleijado, é impossível que essa pessoa consiga dar um salto, porque ela está completamente atrofiada. Ela está completamente atrofiada. A musculatura não responde, a musculatura não atende. Ela nunca ficou de pé. Nunca. Ela não tem noção de equilíbrio. Eu vi minhas netas e meus netos começarem a andar. Eu vi o que é isso. Eu vi o que é isso. Um passo cai, 2 passos e cai. Até você ver alguém correndo dentro de casa. É uma aprendizagem, é uma escola. Deus manda dizer nesta noite a esta igreja: você precisa ter um filtro. Há muitas vozes no mundo. Você precisa ter um filtro para deletar o que não presta e ouvir a palavra que vai mudar a história. A palavra vai mudar a história. Saltou do nada para o tudo de Deus. Talvez você esteja: pastor, como é que a minha vida vai mudar? Não vai mudar não, pastor. Minha vida não muda. Minha vida não muda, pastor. Minha vida não vai mudar. Não tem como mudar a minha vida. Não tem como mudar, pastor. Tudo conspira contra. Tudo conspira contra. Tudo. Como vai mudar a minha vida, pastor? Olha a deformidade que eu tenho. Olha o problema que eu tenho. Olha a família que eu venho. Pastor, tudo conspira contra. A palavra de Deus diz para mim em Atos, e o bonito é que esse milagre não é de Jesus. Esse milagre foi feito por uma pessoa que era discípulo de Jesus, para dizer para mim uma coisa, irmãos: hoje, aqui, nesse lugar, é lugar de milagre. Hoje, aqui, nesse lugar, é lugar de milagre. Hoje, aqui, é possível saltar. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10 e 17, tem um texto, e eu quero que você marque esse texto, eu quero que você pontue esse texto. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz para nós a maneira como a fé é criada, a maneira como a fé vem, a maneira como a fé acontece, a maneira como a fé surge. Ela vai surgir, pois o reino de... Consequentemente, a fé vem, o quê? A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra a palavra pregada. Ela é o combustível para gerar fé. Aquele paralítico, ele está condenado a morrer paralítico lá em Listra, mas Deus conspira, o céu conspira e cria o lugar do milagre. Diga assim: Deus levou o lugar do milagre até ele. Podia dizer para ele: ô seu paralítico de nascença, que nunca andou, que nunca ficou de pé, o senhor vai no culto hoje. Ele vai dizer: como é que eu vou? Eu não tenho como ir no culto. Eu não tenho. Você lembra daquele outro paralítico que abriram o telhado? Como é que eu vou? Eu não posso ir nunca, não tem como eu ir. Deus cria o lugar do milagre. Para aquele que não pode, Deus cria o lugar do milagre. E o lugar do milagre, o nome dele chama-se aqui nesse lugar. E eu queria que você começasse a acreditar nisso. Diga assim: eu estou no lugar do milagre. Diga: essa é a parte de Deus. Criar o lugar do milagre é Deus. Deus cria o lugar do milagre. Aquele moço estava estigmatizado, marcado. Aquele moço, ele era o aleijadinho de Listra.
o Aleijadim de Listra. Aquele moço está marcado, ele é o cara que nasceu, é o pobre coitado, é o infeliz, é o miserável. Mas Deus levou o céu até ele. O que eu faço quando o céu vem até perto de mim? O que você faz quando o céu é conduzido até perto de você? O que você faz? O que você faz? O que você faz quando o céu está do teu lado? Você desperdiça isso? Ou você diz: Deus, hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia. Quantos aqui acreditam que Deus muda a tua história do impossível para o completamente inimaginável? Você crê nisso hoje, meu? Do impossível. O céu cria para você o lugar certo do milagre. Agora veja só, o céu levou o lugar do milagre para lá. Ele desenvolveu a atitude de milagre. O céu veio, ele levantou a atitude dele. Essa química produziu o quê? Sobrenatural. Queria que você dissesse hoje para você: eu creio que esse ano não termina sem uma mudança radical na minha vida. A gente não crê muito não, irmãos. A gente não crê muito não. Deus disse para Josué: Josué, aonde você colocar a planta do teu pé, eu entrego em tuas mãos. Eu te entrego, eu te dou. Aonde você colocar a planta do pé. Sabe, tem Josués por aí que vai até aquela porta e para. Mas tem outros Josués que vai andando, vai chega em Niterói, vai andando, atravessa a ponte, vai andando, porque Deus vai cumprir a palavra dele. Aonde você colocar a planta do teu pé, ou seja, o teu milagre, a tua bênção, é do tamanho da tua determinação, da tua atitude. Se você puder entender isso hoje, irmãos, Deus está conspirando uma pessoa. Veja só, o que ele fez? Ele tinha orado? Não, isso é a favor de Deus. Não tem nenhum registro. Ele fez um jejum? Não, favor de Deus. Irmãos, Deus está aí para fazer isso. Deus está aí com dádiva. Assim, eu quero mudar a tua história, cara. Aí Deus cria o lugar do milagre. Você lembra de Naamã? Naamã é um general poderoso, importante, o general da Síria, um comandante em chefe, um vencedor de batalhas. Sabe o que Deus fez com ele? Deus criou o lugar de milagre. Sabe aonde? Na casa dele. Levou para a casa dele uma moça crente. Deus pegou uma moça crente e disse: vou levar você para a casa de alguém que, se tiver discernimento, vai viver o milagre. Deus às vezes coloca no teu caminho uma moça que passa roupa e você desperdiça. Era agente do milagre. Deus bota no teu caminho uma pessoa, um profissional que é um agente de Deus para o milagre. Aí você desperdiça. Deus coloca do teu lado na sessão um colega que é um agente de milagre para resgatar teu casamento. Você está lá no teu trabalho, só falando em pular cerca, a grama do vizinho é melhor, arranja outra, as menininhas estão dando mole, vai pegar todo mundo. Aí Deus bota do teu lado um colega e diz assim: não, faz isso não, cara, faz isso não. Tua esposa não merece isso não. Aconteceu nessa igreja, um querido, pingunço, beberrão, sem vergonha, bebia todas. Pegava um peixe, levava para a mulher em casa, e levava um amigo com ele, um amigo de copo, dizia assim: prepara esse peixe para a gente. Jogava o peixe na cozinha, uma curvina, um peixe grande, para ela limpar, de noite, limpar, temperar e fazer. Cada vez levava um pingunço com ele. Um dia, ele levou um bêbado crente. Ele não sabia que o bêbado era crente. Olha que mistério esse, né? Chegou lá: vamos lá em casa fazer um rango. Aí o bêbado foi com ele. Chegou lá, pegou o jornal comprado que vem lá no jornal, jogou: faz esse peixe. Aí o bêbado, bebinho, olhou para ele com aquele peixe. Aí perguntou: é fazer quando? Fazer agora para a gente comer. Jogou e veio para a sala. O bêbado começou a ser usado por Deus. Ô meu parceiro, vou te enganar não, mas se eu sou ela, eu te quebrava agora no sarrafo. Tu não merece uma mulher dessa. Se ela fizer, tu não tem mulher, tu tem uma santa.
Porque se eu fizer isso na minha casa com a minha, ela me quebra na vassoura. E aquele colega começou a falar com ele: rapaz, tu não tem mulher, tu tem um anjo. Se ela fizer, ela não é gente, ela é anjo. Se ela fizer, ela é anjo. Essa mulher não existe, porque nenhuma mulher faria isso. Foi falando. A palavra foi entrando. Ele levantou: ô patroa, precisamos fazer mais não. Já passou a fome de tanto outro bêbado falar com ele. Diga assim: Deus cria o lugar do milagre. Deus cria o lugar do milagre, das maneiras mais estranhas que você possa pensar, das maneiras mais estranhas. Eu pastoreei a congregação da Alvorada anos atrás. Uma vez eu estou no culto lá, eu gosto de ficar na porta recebendo as pessoas. Chega um rapaz com a cara amassada, havia levado um soco, um hematoma, e veio do bequinho. Tem um beco em frente à igreja da Alvorada. Eu abracei: meu filho, o que aconteceu? Quem te bateu? Foi o diabo. Falei: vamos expulsar o diabo agora dele. Onde está esse diabo? Como é que foi? Ele contou: naquele beco em frente à Alvorada tem uma praça do samba, chamada Praça do Samba, e todo domingo tinha um pagode do samba. Ele saiu e estava no pagode, vendo o samba, vendo o repicar lá do samba. E chega lá um cara da comunidade, morador, colega dele: o que está fazendo aqui, cara? Eu estou vendo o samba. Isso aqui não é teu lugar não. Bum, deu um soco na cara dele. Isso aqui não é teu lugar não, cara, tu é crente. Bum, ele correu para a igreja. Pastor, o diabo. Falei: que diabo, cara? Deus está usando até jumenta, mula, porque Deus cria lugar de milagre. Você crê nisso hoje? Amém? Então, o que é um milagre? O milagre é algo que Deus faz, que Deus cria, Deus cria o ambiente e eu desenvolvo a atitude. Diga assim: Deus cria o ambiente e eu desenvolvo a atitude. Diga: esta soma é sobrenatural. Deus hoje trouxe você aqui para dizer uma coisa. Que dia é hoje? 20 de dezembro? Há tempo suficiente daqui para o final desse ano. Como já foi dito aqui na oração, no dia 31, você vai chegar aqui com um documento, com uma carta, com um papel, com um talão, com um cheque, e vai dizer: igreja, Deus fez o que eu jamais podia imaginar. Deus fez o que eu jamais podia imaginar. Deus fez. Deus fez. Deus fez. Deus fez o que eu jamais podia imaginar. Deus fez. Esse rapaz, ele não tinha a menor possibilidade de andar. Ele não tinha a menor possibilidade de se locomover. Esse rapaz é um pobre, é um coitado ali. Ele não tem, nesse tempo, a força laboral é a força física. Ele tem que carregar peso, tem que andar. Ele não faz, ele não pode. Mas Deus muda a história, e muda no estalar de dedos. Diga assim: a palavra recebida muda a história. Você crê que você, daqui para o final do ano, você consegue casar? Só uma pessoa. Você crê que daqui para o final do ano você pode mudar para a tua casa própria do jeito que ela está? Pastor, mudei do jeito que estava. Mudei do jeito, sem botar cortina, sem fazer box, mas eu mudei, é minha, eu saí do aluguel. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, pelo amor de Deus? Hoje atendi um casal aqui que quer enfiar os pés pelas mãos no culto da manhã. Pastor, botaram uma boca de fumo na minha porta. Botaram, pastor, eu chego em casa, tem um indivíduo com um fuzil na minha porta, pastor, na minha porta. Eu reclamo, ele sai. Eu entro, ele volta para lá novamente. Pastor, estou ficando com o ar-condicionado ligado o dia todo. Embora que lá ninguém paga, é uma luz que o marcador não entra mesmo. Pastor, 24 horas, e rádio de hino ligado, para não ouvir os palavrões dele. Pastor, vou me mudar. Falei: como vai mudar? Pastor, eu vou vender a casa. Não vende agora não, porque se vender agora, o preço vai lá para baixo. Isso tinha antes? Não. Então isso vai sair. Isso é uma nuvem.
Isso é uma nuvem negra que está parando aí, mas essa nuvem vai sair, porque vocês são de Deus, vocês servem a Deus, a aliança de vocês é com Deus. Essa nuvem vai passar. Mas sabe, se você não crê no poder da palavra, se você acha, bem, eu nasci assim, é um problema genético, é uma maldição e acabou, não tem jeito, não há problema que Deus não mude, não há barreira que Deus não mude. E sabe quando Deus muda? Deus muda para deixar todo mundo sem entender nada, porque diz a Bíblia que esse homem deu um salto e começou a andar, ou seja, todo mundo viu aquela coisa inacreditável. Você crê que Deus pode dar um salto na tua vida? Você não entendeu, eu vou perguntar. Você crê que Deus pode dar um salto na tua vida? Deus pode dar um salto na tua vida. Irmãos, Deus deu um salto nessa igreja. Nós estávamos, sabe aonde, irmãos? Nós começamos na rua Londres 204A. São 2 portas de aço, são 2 portinhas de aço. Aí Deus nos deu um salto e compramos um terreno na rua Pesqueira, fizemos um barracão. Aí Deus deu um salto e fizemos um prédio de 5 andares. Aí Deus deu um salto e compramos essa propriedade. Diga assim: Deus nos faz dar saltos. Deus nos faz dar saltos. Quantas pessoas aqui, irmãos, que não tinham carro e Deus fez ela dar um salto e hoje tem carrinho? Quantas pessoas? Deus nos faz dar saltos. Irmãos, Deus, mesmo quando as pessoas não acreditam que isso seja possível, Deus nos faz dar saltos. Eu quero que você creia nisso hoje. E sabe, se você já deu um salto, você vai dar um salto ainda maior. E eu quero que você creia nisso. Diga assim: Deus tem coisas ainda mais altas para mim. Esse moço sempre viveu aonde? Ele sempre viveu aonde? Diga assim: no nível do chão. Esse homem sempre viveu no nível do chão. E ele deu um salto. Para dar salto, ele pulou, saiu do chão, ele subiu. Deus fez isso. E se fez nele, vai fazer em você também. Eu quero só que você creia nisso hoje. Diga assim: 2015 ainda não terminou. E segundo a palavra de Deus, eu vou dar um salto. Oh, glória a Deus. Eu queria que você andasse sobre as águas hoje. Eu queria que você andasse sobre as águas hoje. Diga assim: Deus cria o lugar do milagre. Os discípulos estão no barco, o mar em capela, e no barco ninguém entende nada. No barco às vezes é só murmuração. Por que Deus fez isso? Por que o mar está encapelado? Por que as ondas estão dentro d'água? Por quê? Deus está criando o lugar do milagre. De repente olha e lá vem ele. E quem vem? É Deus, é Jesus, é o Emanuel. E sabe o que eles dizem? É um fantasma. Diga para quem está perto de você: não estrague a criação de Deus. Deus está criando o lugar do milagre. Tu não estraga. Irmãos, se Deus em Jesus fosse igual a mim e a você, se ele fosse um pouquinho carne, sabe o que ele faria? Fantasma, eu fantasma, fui. Me chamaram de fantasma. Quando chegasse no céu, a trindade, os serafins, e aí voltou Jesus, me chamaram de fantasma. Graças a Deus, diga assim: graças a Deus, que Deus não entra nas nossas pilhas, nossos equívocos, nossas besteiras. Fantasma! Olhou para o pai: pai, me chamou de fantasma. Meu filho, não aguenta, tu aguenta. Anda a segunda milha. Andou. Sou eu não é fantasma não. Não é fantasma, sou eu. É o Senhor? Sou eu. Sou eu. Mas faz o seguinte: sai do barco e anda sobre as águas. Mas ninguém anda sobre água. Sai e anda. Senhor, se és tu, eu vou sair do barco agora. E ele saiu e andou. Deus cria
o lugar do milagre. Deus está dizendo para alguém hoje aqui, que quer te fazer andar sobre essas águas, coisa que você jamais pensou. Pastor, eu jamais pensei que isso seria quitado, eu jamais pensei que isso seria resolvido, eu jamais pensei que isso ia ter uma mudança, eu jamais pensei, mas Deus tem isso para você. Diga: a palavra faz o milagre. Deus cria o espaço, eu desenvolvo a atitude e o milagre acontece. Nós começamos esse culto com aquela oração, lembra? Eu queria que você parasse dentro de você agora e fizesse uma pergunta: o que é impossível para você? O que você acha que é impossível, que não dá mais jeito? O que você diz que é impossível? O que você diz que é impossível? Impossível. Deus cria o lugar do milagre da maneira mais estranha do mundo, mas Ele cria. Foi pregado hoje nesse altar o profeta quando diz: Deus está o quê? Está vendo? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus trabalha até naquilo que eu não entendo. Lá no isqueiro de porcos, quando o filho pródigo perguntou lá para o encarregado: ô moço, e o cheque refeição? Não tem. E o lanche? Não tem. E a comida? Não tem. O que a gente come? Briga com porco, come a comida do porco. Era Deus trabalhando, porque se aquele homem dos porcos desse comida, aquele garoto estava lá até hoje. Quando não teve comida, ele entendeu que Deus estava trabalhando. Levantar-me-ei e vou sair daqui. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você uma coisa: a minha parte eu fiz, eu criei o lugar do milagre. A minha parte eu fiz, eu criei o lugar do milagre. Esqueça um pouco os zaps da vida, os feios. Esqueça um pouco, pelo amor de Deus. Esqueça um pouco e pega a tua mente, o teu coração e concentra, foca no foco da palavra. Diga: Deus, eu vou me focar nesta palavra. Disse-lhe em alta voz. Ele está atento, porque Paulo vê que nele tem uma explosão de fé. A pergunta é, irmãos, o que Jesus, o que Deus está vendo hoje em cada coração? O que Ele está vendo dentro do teu coração? O que Ele está vendo dentro de você? Responda, só você sabe. O que Ele está vendo aí? Pastor, está vendo um monte de dúvida, está vendo um monte de revolta, está vendo um monte de distração. O que Ele está vendo? O que Ele está vendo aí dentro? O que Ele está vendo vai ser a alavanca que vai mudar a história. A tua história. Um homem que nunca andou, impossível dar um salto. Um homem que nunca andou, impossível começar a andar. Ele tem que se arrastar, engatear. Mas a palavra é maior que tudo isso. Diga assim: a palavra é maior que os meus conceitos. A palavra é maior que os teus conceitos. Eu quero que você diga hoje para você mesmo: eu vou parar de usar esse medicamento. Você vai dizer isso pela fé. Eu vou resolver essa situação desse meu descontrole financeiro. A gente não conquista coisas por nossa condição, por nossa capacidade. A gente conquista as coisas pelo poder da palavra em nós. Esse moço jamais pularia, esse moço jamais andaria. Ele teria que ir para a BBR, ele teria que se matricular na BBR, contratar um fisioterapeuta, fazer pilates, fazer qualquer coisa, para aprender, primeiro aprender a se equilibrar. Primeiro ele tem que aprender a ficar em pé, a definir o labirinto dele, primeiro tem que aprender o equilíbrio, primeiro. Não teve nada disso. A palavra fez tudo direto para ele. Você crê que a palavra restaura amor? Você crê que a palavra restaura sentimento? Você crê que a palavra restaura a saúde?
Você crê que a palavra abre porta que não existe? Ela cria uma porta que ainda não existe. Você crê nisso? Vamos orar então. O que é um milagre? O que é um milagre? É Deus trazendo o lugar do milagre e eu ativando a confiança na palavra. Aqui tem pessoas que estão namorando e estão dizendo: pastor, já encontrei a pessoa, temos um sentimento muito puro um pelo outro, mas falta a condição para casar. Falta a condição para casar. Eu não vou esquecer, no congresso aqui da juventude, o pregador de Curitiba que pregou. Um dia ele falou: Deus, eu queria casar, mas eu não tenho a menor condição de casar. Ganhava o salário mínimo, morando em Curitiba. Eu não tenho a menor condição de casar. Aí apareceu uma moça de Deus, trocaram olhares, ele se afeiçoou com ela, mas disse: Senhor, eu não posso fazer isso com ela, eu não tenho a menor condição de casar, o que eu ganho mal dá para mim. Alguém disse para ele: meu filho, se você não tem condição, fala com quem tem, apresenta a Deus isso. Diz: Deus, eu queria, mas eu não tenho condição. Ele começou a orar: Senhor, abre porta, cria condição. Você estava aqui no culto, chega na igreja um dia, alguém procura ele: rapaz, eu estava em casa e veio um negócio no coração. Eu falei: será que é de Deus? Vou perguntar à minha esposa: filha, veio um negócio aqui para aquela casa que a gente tem, completa, mobiliada, a gente ceder para o irmão da igreja, fulano de tal, 0,800, ceder para ele lá por um ano, o tempo que precisar, que ele está pensando em casar e ele não tem condição. O que você acha? Ela diz assim: meu Deus, pensei a mesma coisa. Chega na igreja: irmão fulano, e aí, namorada? Tá, só demos um tempo. Mas por quê? Eu não tenho condição de casar. Quem casa quer casa, a gente não tem a menor condição. Aqui é a chave, marca o casamento. Não, a sua casa, a gente não tem condição disso não, isso é muito, isso aí é... Falei em preço para você, é presente, more de graça enquanto precisar. Está aqui a chave. E aquele rapaz, com a noiva, da noite para o dia, recebeu uma casa completa para marcar o casamento. Diga assim: Deus continua hoje criando lugar do milagre. Hoje, continua hoje.